Meus amigos, nessa aula vamos fazer o eixo cardan, tanto o eixo cardan quanto vamos também usar um pedaço de cabo de vassoura para fazer ali o detalhe do diferencial. Aqui está o gabarito para fazer o corte do cabo de vassoura, tá? Vamos soltar essa parte do desenho do PDF, enrolar em volta do cabo de vassoura, riscar e na sequência com a serrinha, seguindo o risco, fazer o corte até soltar o pedaço aí que a gente precisa para fazer detalhe do diferencial. E para fazer o eixo cardan vamos usar o canudo que substitui palito de sorvete em algum tipo de sorvete e o palito de churrasco. O canudo é esse aqui, tá? Ele tem uma parede bem resistente. E se você tiver dificuldade em encontrar esse canudo, pode usar o corpo dessa canetinha. Aí solta essa parte, essa tampinha aqui da caneta e a gente vai usar esses dois materiais para fazer o eixo cardan e o cabo de vassoura para fazer detalhe do diferencial, beleza? Fazendo o eixo cardan, depois a gente vai fazer a instalação. A instalação a gente vai usar mais uma travessa, tanto faz ou de sarrafo de MDF ou de sarrafo tábua forrinho de pinos, montar uma travessa dessa e na sequência fazer a instalação. Vamos também usar chapa galvanizada, essa chapa que o pessoal usa para fazer calha, e uma tira de MDF. Beleza? Vamos usar também prego maior para fazer furação da chapa e esse prego menor fazer o travamento. Beleza? Então vamos iniciar soltando o desenho do PDF, esse desenho. E pessoal, eu vou gabaritar esse desenho cabo de vassoura e vou gabaritar esse desenho também numa maquita que eu posicionei ali no arranjado de tábua de forrinho de pinos, tá? Para fazer os cortes reto fica bem mais fácil também, mas se você não tem a maquita, você pode cortar com uma serra também. Por isso que eu vou cortar dos dois jeitos, até porque eu vou precisar de dois eixos cardan, um pro chassi de tábua de pinos e um pro chassi de MDF. Positivo? Na sequência a gente vai fazer suporte estético. Aí pessoal, fiz a marcação usando o gabarito. Agora pessoal, uma dica: sempre que vai cortar, pode ser cano, cabo de vassoura, a gente corta girando, tá? Vamos serrar ele, corta girando, porque daí fica reto, não fica aquela peça torta. Positivo? Aí a gente vai serrando, girando, seguindo o risco, o corte fica desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá? Esse corte que eu fiz girando, vocês podem ver que ele fica retinho, não fica torto, a peça não entorta, beleza? Vou cortar esse aqui com a serra e no próximo vou usar o mesmo gabarito que eu usei para riscar em volta do cabo de vassoura, gabaritar a serra e fazer o corte, beleza? Então bora! Pronto, meus amigos, cortei com a serra detalhe diferencial, pedaço do cabo de vassoura. Agora, usando o mesmo gabarito que eu usei para gabaritar pedaço do cabo de vassoura, eu vou gabaritar a serra e cortar o outro pedaço na serra maquita que eu adaptei nesse arranjo aí de cabo de forrinho de pino, como vocês estão vendo. Beleza? Tá aí, meus amigos, duas formas de cortar detalhe do diferencial que a gente usou aí um pedaço de cabo de vassoura. Vocês vão ver, isso aqui fica bem bacana, dá um detalhe legal na miniatura. Agora vamos fazer a montagem diferencial e eixo cardan. Bora! Agora eu vou tirar os rebarbos com a lima. Na sequência a gente vai fazer o corte da chapa galvanizada. Parte cabo de vassoura, ok? Agora, usando esse desenho do PDF, eu vou cortar as tiras da chapa galvanizada, beleza?
Posiciono na chapa, vou cortar uma tira nessa largura que pede o desenho. Essa tira menor também é a mesma largura, só muda o tamanho, beleza? Pronto, meus amigos, tira da chapa cortada. Agora vamos cortar na medida que pede o desenho e fazer a furação. Eu vou precisar de uma parte dessa que vai no detalhe do diferencial e essa parte vai funcionar para a gente fazer a instalação, beleza? Então eu vou cortar duas partes, né? A gente tem dois eixos cardan para fazer, então vamos cortar duas partes dessa e duas partes dessa, beleza? Pessoal, eu vou passar para vocês a espessura da chapa galvanizada que estou usando para fazer esse detalhe. Espessura 0,2 mm. E o prego que eu vou usar para travar essa chapa no detalhe do diferencial, vou passar para vocês a medida do prego. 0,9 mm de diâmetro por 13 mm de comprimento. Beleza? Corta com tesourão de cortar a chapa. Pronto, meus amigos, pedaço de chapa cortado conforme pede o desenho. Vocês estão vendo, pedaço maior e o pedaço menor. Agora eu vou marcar a furação e na sequência vou pontear usando esse prego maior, porque esse prego menor, vou pregar direto na chapa, ele entorta e não funciona. Você tem que primeiro pontear toda a furação com prego maior, mais resistente, beleza? Então vou fazer a marcação de furação e na sequência com prego maior pontear e finalizar os detalhes. Pronto, meus amigos, para fazer esse suporte step, eu tenho essa tira do MDF que eu cortei para fazer o chassi. Vou aproveitar, ela tem a mesma altura que eu preciso para cortar o suporte step. Agora eu vou cortar duas partes nessa medida e na sequência eu vou soltar esse desenho que vai ser os detalhes do suporte e assim vamos fazer a montagem do suporte de step. E o que acontece? Esses traços aqui, meus amigos, eles são traço limitador para fazer a instalação desses detalhes que vai nessas pontas, tá? Tanto desse lado quanto desse lado. Só que quando eu cortar as duas partes, eu vou posicionar no chassi, tá? Porque sempre a medida do chassi provavelmente não vai conferir com esses traços, porque o chassi ele pode ficar um pouquinho mais justo, né? Ele pode ficar um pouquinho mais fechado ou mais aberto. Então dá diferença no detalhe. Eu deixo isso aqui, dá para usar como guia também, dá para usar como guia. Só que se você usa o espaço do chassi para fazer as guias e gabaritar a peça para instalar os detalhes, fica bem melhor, já fica com certeza na largura certa do chassi. Positivo. Agora vamos cortar duas partes dessa e na sequência soltar os desenhos e fazer o corte dos detalhes, beleza? Agora, meus amigos, eu vou fazer a marcação da furação onde será instalado os step, beleza? Para fazer essa furação, meus amigos, eu vou estar utilizando uma broca de 3,3 mm, broca de madeira. Pronto, as duas partes, suporte ok, já
cortei no tamanho, fiz a furação, agora eu vou cortar os detalhes, beleza? E para cortar esses detalhes eu vou soltar um desenho do sulfite, transferir um pedaço de MDF com tesourão mesmo, eu corto a tira e com estilete corto o desenho chanfrado.